Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 20. Fala a respeito do encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. Fique ligado. Bem, irmãos, então, como eu falei no início, nosso estudo está baseado no livro de Marcos, no capítulo 5, dos versículos do 1 ao 20. Bem, eu vou fazer um resumo, porque eu não quero me reter em toda a história. Eu quero especificamente numa parte, então, depois os irmãos leem com calma esse acontecimento. A Bíblia fala que Jesus ele vai visitar uma cidade de Gadara, onde tem um jovem endemoniado, gadareno, e ele tem muita força. As pessoas acorrentam, colocam correntes nele, porque ele joga pedra nas pessoas, ele maltrata, a si mesmo, se cortando. E aí ele tem tanta força que ele quebra as correntes, nada consegue segurá-lo. E então Jesus vai nessa cidade. E quando chega lá, ele vai ao encontro desse jovem gadareno, e o jovem já se ajoelha aos seus pés, E nós já sabemos aí que ele estava endemoniado. E os demônios falam para Jesus, por que Jesus apareceu lá antes do dia final do tormento deles, Porque a gente sabe que o Satanás e seus demônios serão condenados ao fogo eterno e eles serão lançados eternamente no inferno. E aí, por isso que ele pergunta por que Jesus já veio ali antes dessa época. E aí Jesus pergunta qual é o teu nome, e eles falam Legião. E aí, só para a gente ter uma ideia, naquela época uma legião romana ela era composta de 6.000 soldados. Então no corpo daquele homem havia no mínimo 6.000 demônios. E vinha passando uma manada de porcos, E aí os demônios pediram a Jesus que eles pudessem entrar naqueles porcos. E Jesus permite, e aqueles porcos saem desesperados e eles caem do precipício, no rio, e se afogam. Pois bem, irmãos, então eu quero me prender mais sobre essa parte que nós vamos entrar agora, que é especificamente que eu quero destacar. Diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. A multidão, após Jesus libertar o demoniado gadareno, a multidão foi lá ver o que tinha acontecido e foram lá com Jesus. Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Jesus, voltou, saiu. E aí conta que o jovem gadareno pede para ir com Jesus, mas Jesus não deixa. Mas eu quero me prender a essa questão que a multidão foi ver o que tinha acontecido e observaram aos pés de Jesus o endemoniado, que ele estava em pleno juízo, das suas faculdades mentais. Ele estava vestido e conversando com Jesus. E aí o que acontece? Ao invés da multidão agradecer a esse milagre, a essa libertação, que Jesus praticou em relação ao jovem gadareno, eles ficam com medo. E aí eles pedem que Jesus vá embora da cidade. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, é a mesma coisa que acontece quando as pessoas têm um encontro com Jesus. A Bíblia fala que quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos novos valores, nós temos novos conceitos,
e novas atitudes. As coisas que nós fazíamos, praticávamos, nós não praticávamos mais aquelas coisas que desagradam a Deus. E aí a pessoa, ela tem esse encontro com Jesus e muda de vida. Ela era viciada em drogas, em prostituição, em bebidas, ela muda de vida, deixa de praticar essas coisas. Só que a reação das pessoas, até dos próprios familiares, eles criticam, eles já... eu preferia o fulano como ele era antes, agora ele é um fanático, só vive na igreja. Então as pessoas, elas não aceitam ainda, até nos dias de hoje. Elas preferem que a pessoa, era melhor que ela tivesse antes do que estava. Então, irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar, e que nós possamos realmente ver que o mundo continua o mesmo. A Bíblia diz que o mundo já é maligno. As pessoas, elas têm esse pensamento, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E a Bíblia diz que, como na época de Noé, que comiam, bebiam, davam-se casamento e veio o dilúvio, assim será na vinda de Jesus. Vão continuar comendo, bebendo e Jesus voltará. E que nós possamos estar firmes na rocha que é Jesus. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você desse um joinha, que você fizesse um comentário e também, se possível, compartilhasse para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.